Jorge Sampaoli será o novo técnico do Santos caso Kleber Xavier seja demitido. Vamos trazer um resumão de tudo que está sendo repercutido sobre esse tema de Sampaoli voltando ao Santos e trazer o contexto de Kleber Xavier no Peixe, porque o Santos não perde há 2 jogos, contra Sport e também Juventude. Empatou e venceu. Só que foram 2 jogos onde o desempenho do Santos não agradou. A diretoria do Santos e a torcida também esperavam uma vitória contra o Sport, lanterna da competição que ainda não venceu ninguém. O Santos apenas empatou. O que deu uma certa sobrevida ao Kleber foi a expulsão do Rincon, então deram um contexto de que realmente pode ter prejudicado o desenvolvimento do time na partida, a expulsão, vamos manter, vamos dar uma nova oportunidade. Uma semana se passou, o jogo contra o Juventude. O Santos vence 3-1, só que não convence. E novas críticas da torcida e também internamente aquela questão. Não tivemos uma melhora. E a gente precisa melhorar o nosso desempenho no segundo turno para que a gente não corra risco de rebaixamento. Então, vem sendo uma discussão que está ganhando força a demissão de Kleber Xavier. Só que o Santos precisa ter um plano traçado. Demite o Xavier, mas vem quem? O Vojvoda? O Sampaoli? Um outro treinador? Então, isso vem sendo discutido antes da partida contra o Sport, só que vem ganhando força nesses últimos dias. E aí, colegas da imprensa argentina, nesta terça-feira, começaram a repercutir o interesse do Santos em Sampaoli. Inclusive, o Pablo Pavan, que foi quem iniciou toda essa discussão nesta terça-feira. E Pablo Pavan, só para trazer um contexto para vocês, ele é jornalista que escreveu a biografia de Jorge Sampaoli. Ele fez o seguinte tweet: Sampaoli tem negociações avançadas para voltar ao Santos. E aí ele traz um resuminho, da situação do Santos no Campeonato Brasileiro, relembra que o Sampaoli foi vice-campeão brasileiro com o Peixe, aquela coisa toda. Mas apenas traz essa informação, que as negociações estariam avançadas. E aí depois do Pablo Pavan, o César Luiz Merlo, que é um jornalista argentino também, que tem bastante renome, na América do Sul, falando sobre negociações de jogadores, de técnicos, enfim. Falou, inclusive, sobre a volta do Neymar, foi um dos primeiros que cravaram que o Neymar voltaria. Ele fez o seguinte tweet: Jorge Sampaoli tem uma proposta para ser o técnico do Santos. E também dá os créditos ao Pablo Pavan. E o Merlo também fala que seria um projeto além do time principal. E aí a gente pode supor, aí no campo da suposição, que seria um projeto envolvendo categoria de base, por exemplo, porque sempre esse assunto de base, de ter uma filosofia, sempre isso é discutido em negociações do Santos com o Sampaoli, desde a época do Rueda até agora também na época do Marcelo Teixeira, Então é um tema que sempre vem à tona em discussão de não ser apenas o treinador do time principal, pode ter algo a mais. Mas o Merlo também traz essa informação. Aí, além do Pablo Pavan e do Merlo, o Olé também fala que o Sampaoli estaria em negociações avançadas com o Santos. E aí, o Sport Center da Argentina fez um post também citando o Pablo Pavan. E a imagem de destaque era Sampa e Ney juntos, o Sport Center lá da Argentina. É o Alejandro Sampaoli, filho do Jorge Sampaoli, pegou essa imagem e colocou no story dele. O que deu ainda mais destaque nessa discussão. O filho do Sampaoli está publicando uma imagem onde o pai dele está sendo atrelado ao Neymar, a voltar ao Santos, a treinar o Neymar. Só que depois o filho do Sampaoli apagou esta publicação. Só que na internet, meu amigo? Caiu na internet, a galera tira print e isso já está rodando Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook, aqui no meu canal no YouTube.
Então, teve essa postagem do filho do Sampaoli. E aí, a imprensa brasileira, né, trazendo aqui pro Brasil, também começa a repercutir sobre essa questão envolvendo o Sampaoli. Vamos trazer aqui, por exemplo, o Lucas Mussetti, né, setorista que a gente sempre fala que tem boas informações sobre o Santos, onde ele não crava no seu canal no YouTube que o Santos está avançado com o Sampaoli, mas que, com as pessoas que ele conversou, o entendimento que ele teve é que sim, existe uma negociação em andamento. Mas, no entendimento dele, nada avançado. Já o Diário do Peixe também escreveu uma matéria falando sobre essa situação do Sampaoli. Trago aqui para vocês. Santos tem negociação avançada com Jorge Sampaoli e pressão por saída de Kleber Xavier. Então vamos aqui ao que diz a matéria do Lucas Barros, que traz o seguinte: o Santos vive nos bastidores uma situação de tensão envolvendo o futuro do técnico Kleber Xavier. Apesar da vitória por 3-1 sobre o Juventude, parte da diretoria considera o resultado ilusório e mantém a pressão pela saída do treinador. Paralelamente, o clube tem negociações avançadas para o retorno de Jorge Sampaoli, que comandou o Santos em 2019. A permanência de Kleber Xavier tem sido defendida principalmente pelo presidente Marcelo Teixeira, com o apoio do seu filho Marcelinho, que é conselheiro do clube e um dos responsáveis pela indicação do treinador ao lado do ex-CEO Pedro Martins. A avaliação dessa ala da gestão é de que o treinador deve permanecer ao menos até o confronto diante do Cruzeiro, no domingo. Do outro lado, o comitê de gestão faz força para que a troca no comando ocorra de forma imediata, com críticas ao desempenho do time, mesmo com a vitória. Segundo pessoas do clube, o entendimento entre parte da cúpula é de que o resultado contra o Juventude não reflete uma melhora real da equipe e que, diante de um adversário mais qualificado, o Santos poderia ter sido derrotado. Concordo plenamente, tá? Apesar do ambiente de instabilidade, Kleber tenta usar o resultado positivo como impulso para trabalhar com mais tranquilidade durante a semana, mesmo diante do incômodo com o que tem saído na imprensa nos últimos dias. Tem esse lado também, né? Imagina você trabalhando, treinando a equipe. Provavelmente, supostamente, você vai comandar essa equipe no domingo, mas você abre o noticiário do clube o qual você trabalha e tá todo mundo falando que você vai ser demitido e que vem aí o Jorge Sampaoli. Como estará a cabeça de Kleber Xavier? Porque, assim, desculpa, ele pode até falar que ele não olha as redes sociais, mas duvido que ele não seja nada impactado com esses assuntos, né? Mas, enfim. Seguindo. Enquanto isso, o executivo de futebol Alexandre Matos conduz as conversas com Jorge Sampaoli. O treinador argentino vê com bons olhos uma nova passagem pela Vila, mesmo após o fim turbulento de sua primeira passagem. E aí fala, o próprio Sampaoli já esteve próximo de retornar ao clube antes da chegada de Kleber Xavier, mas recuou após uma coletiva do então CEO Pedro Martins. Desta vez, os diálogos voltaram com força e a negociação avança em meio ao desgaste da atual comissão técnica. A movimentação ganhou ainda mais um adendo após Alejandro Sampaoli, né, que é o que nós trouxemos aqui, filho do treinador, publicar uma imagem nas redes sociais com Neymar e o pai acompanhada da legenda Sampa e Ney juntos, em referência ao camisa 10 santista. E assim, é bom que a gente também fale sobre essa questão do Sampaoli, da relação que ele tem com Marcelo Teixeira. Apesar do Marcelo Teixeira querer dar uma nova oportunidade, de acordo com o Diário, ao Kleber Xavier. Porque em 2019, o Marcelo Teixeira foi quem tinha um canal direto com o Sampaoli, porque ele era presidente do Conselho Deliberativo e ele se dava muito bem com o Sampaoli na época do Pérez. Porque o Sampaoli não se dava tão bem assim com o ex-presidente, então esse que era o canal de reclamações que o Sampaoli tinha do então presidente santista, né? Então, existe uma relação amigável aí de Marcelo Teixeira e Sampaoli. O Matos também trabalhou com o Sampaoli na época do Atlético Mineiro, tá? E de acordo com o Diário também é ele quem está conduzindo essas negociações. Eu sinceramente acho
que o Santos está esperando ter um acordo com o Sampaoli para mandar o Kleber Xavier embora. Só que aí eu te faço uma pergunta, você que está me assistindo. Caso o Santos vença o Cruzeiro, porque não é impossível vencer o Cruzeiro, vai ser difícil vencer o Cruzeiro? Com toda certeza. Só que lembra do jogo contra o Flamengo, que muita gente falou que o Santos ia sofrer uma goleada pro Flamengo e venceu? Futebol é imprevisível. Muita gente também imaginava que o Santos ia vencer o Sport e não venceu. E se o Santos vencer o Cruzeiro? O Santos vai manter a palavra e vai demitir o Kleber Xavier? Vai falar pro Sampaoli, caso as negociações de fato estejam avançadas, e falar pro Sampaoli: ah não, Sampaoli, é que o Kleber ganhou do Cruzeiro, então espera aí caso ele tropece, ou então segue teu rumo. Já pensou a situação que vai ficar? Ou com o Kleber, se você tiver que mandar embora depois de uma vitória, ou com o Sampaoli, caso você avançou uma negociação e depois se dá um pé na bunda do cara. Você entende a situação que o Santos se coloca? Porque assim, o que eu ouvi, querendo entender essa situação do Kleber Xavier, era de que o Santos não iria mandar o Kleber embora sem ter a garantia que teria um treinador já engatilhado, para não acontecer o que aconteceu quando o Caixinha foi demitido, de que o Sampaio teve que assumir e tal, até cogitaram, né, que o Sampaio poderia ser efetivado, então que o Santos gostaria de ter uma segurança. Mandamos o Kleber embora, a gente tem a segurança de que o fulano de tal vai ser o técnico. Não ficar com essa janela, né, de dias aí sem treinador com essa indefinição. Será que é isso que tá faltando? Agora, o time pra mim de ter mandado embora o Kleber Xavier era no jogo contra o Sport. Ou será que a diretoria do Santos entendeu que foi um empate heróico lá em Recife? O jogo contra o Juventude não pode servir como base. Aliás, tem que servir como base porque foi um Santos que esteve muito exposto. A defesa do Santos ficou extremamente exposta contra um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. Então isso é um alerta. O ataque, beleza, funcionou, fez 3 gols. Mas e a zaga? Essa zaga vai dar conta? Contra equipes mais qualificadas? E se não é o Brasão no gol? O Santos teria vencido por 3-1? Então, assim, a novela Sampaoli vai ganhando força. Tem essa questão da força da torcida de querer o Sampaoli, então também é uma pressão. E é o que eu sempre venho falando aqui. O mundo do futebol, mesmo que presidente, dirigente fale que não faz gestão baseada em rede social, para que você possa ser reeleito, para que você seja eleito, você precisa ter atitudes populistas. Então você tem que agradar a pessoa que vai votar em você, que pode votar em você, né? No caso do Santos, os associados. Então você tem que ter tomadas de decisões que vão agradar, ou promessas, caso você nunca tenha sido eleito, que agradem a maior parte das pessoas que podem votar. Então, mesmo que fale, não, porque é uma gestão que não tá nem aí pra rede social, é mais ou menos. Tenho certeza que estão de olho pra saber. Venceu o Juventude, mas gostaram do jogo? Sampaoli, gostam da ideia de Sampaoli? Então, vamos acompanhando. Qualquer atualização a gente passa aqui pra vocês. Mas eu acho que a gente fez um resumo bacana, né, do que fontes confiáveis falaram sobre essa questão. E é um assunto que, claro, né, é uma apuração complicada porque o Santos ainda tem um treinador. Então, é aquilo. Às vezes as coisas estão acontecendo, mas tem gente que, fica quieta, né, pra não atrapalhar alguma coisa. Enfim. Ou porque também é uma questão muito restrita, né, e aí você abre a boca, sabe quem tá falando. Também tem dessas. Mas, enfim, vamos acompanhando e a gente vai atualizando vocês por aqui, tá bom? Grande abraço pra vocês, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta se você gosta da ideia de Sampaoli, se gosta de outro treinador ou se você manteria Kleber Xavier, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.